eu tive que mudar toda a ordem dos vídeos aqui do canal e adiantar esse para explicar para vocês o que é que tá acontecendo, trazer essa notícia que é muito importante, principalmente para quem faz compras internacionais, que é só o que eu falo aqui no canal. A maioria das minhas compras são internacionais e são as compras que eu compartilho com vocês. Nesse vídeo eu vou precisar tocar em assuntos políticos. Eu sei que não é o intuito do canal, porque como eu falei, eu dou dicas de compras online, mas isso está estritamente ligado com a notícia que eu vou explicar aqui para vocês. Enquanto todos os olhos estavam voltados para a tragédia do Rio Grande do Sul, o governo praticamente por baixo dos panos começaram a fazer movimentações com relação à taxa alfandegária. Eles pegaram um projeto que se chama Mover, que não tem nenhuma ligação com as importações, com as compras online, as compras internacionais, e inseriram nesse projeto a questão da taxação das compras internacionais, especialmente aquelas que hoje são isentas de importações, que são as até 50 dólares. Esse projeto se chama Programa de Mobilidade Verde. Eu falo que ele não tem nada a ver com as compras online internacionais, porque neste programa fala sobre os automóveis que têm tecnologias avançadas, terem alguns descontos em determinados impostos. Isso não tem nada a ver com as importações, mas como o governo, quando tem algum interesse por trás, sempre dá um jeitinho, né, de colocar as coisas com urgência, eles versaram sobre isso com urgência, inseriram e pediram urgência na Câmara para tratar desse assunto. O relator desse projeto foi Átila Lira e ele também citou toda aquela questão, né, da insatisfação do varejo brasileiro, que eles sempre falaram que existia desigualdade entre o varejo brasileiro e os e-commerces internacionais, principalmente em questão de taxas que eles pagam, e ele também demonstrou preocupação com a indústria nacional. Só que o AliExpress encomendou uma pesquisa que mostrou que 69% dos consumistas brasileiros desistiram de comprar internacionalmente quando viram o valor da taxa. Isso foi noticiado pelo CNN, que também disse que desses 66% que desistiram de concluir os pedidos no site, 45% não realizaram a compra em outra loja, seja ela nacional ou internacional, ou seja, não estão comprando nem nos e-commerces nas lojas internacionais, como também não estão comprando nacionalmente. Os dados coletados também mostram que 75% do público se opõe ao aumento de impostos em plataformas de e-commerces internacionais e 90% diz que concorda em reduzir a atual alíquota para os produtos acima de 50 dólares. E nessa pesquisa eles também concluíram que 87% das pessoas concordam que a solução ideal seria diminuir os impostos para os varejistas nacionais e não aumentar as taxas de importação. E agora que vem a questão política que eu falei para vocês. Vamos para a fala de Haddad. Do meu ponto de vista, o melhor é que se possa ser tratado como uma questão de equilíbrio. Não é uma questão ideológica, mas uma questão de Estado. O Estado tão bonzinho, né, minha gente? O Estado brasileiro que está protegendo na medida correta a competição em condições isolantes, condições de igualdade. É disso desde o começo que se trata. Então vamos ver como é que o Congresso encaminha isso. Isso ele falou com relação ao projeto, lembra que eu citei para vocês? Ele também falou que havia uma determinação política no governo Bolsonaro para não taxar as comprinhas da Shein. Ele falou exatamente assim, ó: um único remetente mandou 17 milhões de remessas. Ninguém fez nada. A gente sabe que esses 17 milhões que ele cita é a Shein, né? Não precisa nem ir muito a fundo. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. Essas 17 milhões de remessas que ele fala é exatamente aquelas. Quem é de antigamente, que compra na internet antigamente, principalmente na Shein, vai lembrar que a gente fracionava as compras para não pagar taxa. A gente fracionava elas e comprava até no máximo 50 dólares em cada pacote para não pagar a taxa. Por isso também esse montante, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas faziam isso. E eles também alegavam que essas encomendas estavam sendo declaradas de forma errada. Porque aqui no Brasil existe uma lei que se a encomenda for de pessoa física para pessoa física e for de até 50 dólares, não são taxadas. E ele falou que essa única pessoa mandou 17 milhões de encomendas aqui para o Brasil. Por isso ele fala um único remetente, que se equivale a pessoa física, não pessoa jurídica. Remetente, pessoa
pessoa física. Haddad já deu inúmeras entrevistas deixando claro o interesse dele em taxar todas as compras, independente de valor. Ele sempre defendeu essa bandeira, sabe? Agora vamos ver qual é o interesse de Lula, né? Que é o atual presidente do Brasil. Lula diz que a tendência é vetar imposto sobre importações de até 50 dólares, mas fala em negociar. É muito importante que a gente se apegue a essa palavrinha aí, negociar. Bora lá, para vocês entenderem. O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nessa quinta-feira, dia 23, que a tendência no governo é de vetar a retomada de um imposto federal sobre importações de até 50 dólares, se a volta da tributação for aprovada pelo Congresso Nacional. O fim da isenção para remessas internacionais de até 50 dólares foi incluído em um projeto que está em debate na Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado, caberá ao presidente Lula sancionar ou vetar a medida. Embora diga que a tendência é de veto, a proposta de Lula afirmou que o governo está aberto a negociar. Isso porque a proposta inicial é que seja taxado em 60% as compras de até 50 dólares também, que seja tudo taxado em até 60%. Ele falou o seguinte, ó: eu só me pronuncio nos atos do processo. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Ele também teve uma fala muito importante, gente, que eu vou ler aqui para vocês. Cada um tem uma visão a respeito do assunto. Veja, quem é que compra essas coisas? São mulheres, jovens e tem muita bugiganga. Nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras. Como você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, sabe? Mas o mais importante dessa fala aqui dele é que ele disse que não sabe se essas bugigangas competem com as coisas vendidas aqui no Brasil. Bora lá, que eu tô fazendo tudo em partes para vocês entenderem. O AliExpress mais uma vez encomendou um estudo sobre a movimentação aqui brasileira e concluiu que as compras internacionais pela internet representam 6,4% das vendas pelo e-commerce e 0,5% da movimentação de todo o varejo brasileiro. Ou seja, gente, não tem esse peso todo no varejo brasileiro porque representa uma coisa mínima, menos de 1%. Toda essa movimentação com relação à taxa de importação sempre foi justificada pela diminuição do faturamento das empresas aqui do Brasil. Só que por essa pesquisa dá para perceber nitidamente de que essa não é uma base, sabe? Não tem fundamento para isso, visto que representa apenas 0,5%. E mesmo com todas essas evidências, a Câmara urgentemente aprovou o projeto que acaba com a isenção das compras de até 50 dólares. Ajuda, Senhor. Inclusive, esse projeto, ele decidiu que a taxação seria de 20% para as compras de até 50 dólares. Inicialmente, a proposta era que fosse de 60%, mas segundo o que foi postado aqui no G1, eles falam o seguinte: após semanas de negociação entre o governo e o Congresso, o relator chegou ao meio termo e definiu a taxação de 20%. Os detalhes foram fechados nesta terça-feira em reunião entre a equipe econômica e parlamentares, ou seja, os parlamentares votaram a favor dessa taxação. Lembrando que os parlamentares são representantes de todos os dois lados políticos e todos eles votaram a favor. Digamos que não todos eles, mas a grande maioria. E vamos para a justificativa, né? Como sempre, uma coisa linda de se ver. Propomos revogar a possibilidade de importação via remessa postal, que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados aqui no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior, argumenta. No entanto, muita coisa que é vendido nos e-commerces internacionais não são fabricados aqui no Brasil. Por isso, não existe concorrência, porque não são fabricados aqui no Brasil. Mas está aqui claramente a justificativa ideal, a justificativa que sempre teve para tudo isso, mas que eles não explicam isso na mídia, né? Claro que eles vão usar isso da concorrência desleal com o varejo nacional. A Secretaria da Receita informou que a isenção para as compras internacionais
internacionais de até 50 dólares, se mantida pelo governo federal, resultaria em uma perda potencial de arrecadação de 34,93 bilhões até 2027. Ou seja, qual é o interesse deles? Arrecadarem mais. Como isso tudo ainda depende de aprovações, foi aprovado na Câmara, no entanto ainda vai para o Senado e também pode passar pelo veto do presidente. Haddad já deixou claro que quer taxar tudo, né, gente? Basicamente é isso que ele fala nas entrevistas dele. Lula também deixou claro que pretende vetar, no entanto ele está aberto a negociações. Ele falou a questão de vetar quando a taxa era de 60%. O projeto era que a taxa fosse de 60%. No entanto, eles negociaram e definiram a taxa de 20%. O que não se sabe é se Lula vai ser de acordo com essa taxa e se o Senado também vai aprovar essa taxa de 20% para as compras de até 50 dólares. Eu queria deixar claro aqui para vocês que eu sou contra a taxação e eu acredito que a grande maioria das pessoas são contra, principalmente porque as pessoas afetadas são os pobres, gente. Quem vai ser afetado com essa taxação vão ser os pobres, que vão estar impossibilitados de comprar, e se for comprar, vão ter que pagar praticamente o dobro do valor, porque pensem bem comigo, se a taxa de importação, que hoje é isento das compras de até 50 dólares, passarem a ser 20%, mais 17% de ICMS, e o cálculo maluco que eles sempre fazem lá, que esses 37% passam a ser basicamente quase que 100%, vai acabar que vai impossibilitar muita gente de comprar, vai dificultar o acesso de vários itens, inclusive que não são fabricados aqui no Brasil. Por isso que eu levanto a hashtag não à taxação. E se você também concorda comigo, não é a favor a taxação, comenta aqui embaixo a hashtag não à taxação e comenta essa hashtag onde vocês puderem para demonstrar a nossa insatisfação com essa decisão deles. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal, porque eu só falo de dicas de comprinhas na internet. E também vou deixar aqui uma playlist sobre as novidades de taxação para vocês irem lá maratonar e assistir e entender tudo isso que tá acontecendo. E até o próximo vídeo. Beijos!